Eu gostava, se calhar, de voltar um bocadinho atrás, ao para, fazer uma espécie de balanço de uma grande mudança na infância que verifiquei, a quando deste novo livro, O Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, que quando olhamos para a infância destas mulheres mais velhas, verificamos que as próprias crianças em casa tinham um papel quase que servil. Algumas mulheres falam da sua infância, era como se fossem criadas ou criados da família, estavam ali para servir os pais. As crianças tinham fundamentalmente nas zonas rurais, tinham funções concretas na vida das famílias, que funcionavam como uma espécie de unidades de produção, e mesmo o trato com os pais era um trato de grande distanciamento. Ninguém tratava os pais por tu, os pais falavam e os filhos tinham de dizer sim senhor, sim senhora, e há uma grande transformação que ocorre desde logo dentro da casa de cada um. É que as relações tornam-se muito menos verticais e muito mais horizontais. As crianças vão sendo reconhecidas dentro de casa como pessoas que também têm uma voz e que também têm uma opinião. E isso é bastante curioso, porque se não houver essa transformação dentro de casa, acho que se a criança não sentir dentro da própria família que tem direito a expressar-se, se não sentir isso dentro de casa, mais dificilmente sentirá isso na cidade, mais dificilmente sentirá isso no exterior. Agora, como é que se pode melhorar? Perguntava-me a Manuela como é que se pode melhorar a situação no exterior, era isso? Como é que os adultos podem assumir importância na promoção da cidadania das crianças, na sua opinião? Enquanto jornalista, noto que há uma grande resistência dos adultos a permitir que as crianças sejam ouvidas nos assuntos que lhes dizem respeito. Nessa lógica da proteção das crianças, as escolas, por exemplo, resistem muito a ter jornalistas que conversem com as suas crianças, com as crianças que frequentam aquela escola, sobre os assuntos que lhes dizem respeito. Os pais, acontece muitas vezes, porque eu acho mesmo muito importante ouvir as crianças, e isso implica uma grande insistência e persistência junto dos pais e das escolas, e acontece-me ter pais que pedem para estar ao lado das crianças, e já me aconteceu ter de pedir aos pais para saírem da sala, porque eu pergunto à criança e o adulto responde em vez da criança. Ou seja, acho que há muito a fazer aqui. Os adultos têm um caminho a percorrer no sentido de reconhecerem esta faceta, este direito das crianças, desde logo a terem opinião sobre os assuntos que lhes dizem respeito. E isso vai ter de mudar de alguma forma por dentro, ou seja, se calhar deixa-me ver se me explico melhor, porque depois quando vemos os académicos que fazem a investigação sobre a presença das crianças nos mídias, há essa crítica, há a crítica de que as crianças são pouco ouvidas nos assuntos que lhes dizem respeito. Só que para isso acontecer é de facto necessário muita insistência do jornalista, e essa mudança não se faz só
através dos jornalistas, faz-se através de uma consciencialização das famílias, das escolas e de outras estruturas frequentadas pelas crianças. Sim, e o que pensa a Rosa Madeira? Penso que a Cristina falou num aspecto essencial, que é a mudança que houve do lugar das crianças dentro da família. E isso teve muito a ver com o papel da mudança que foi feita fora. Não há dúvida nenhuma que o investimento na educação, o que é feito fora do espaço doméstico e que obriga ao reconhecimento da competência, das competências das crianças. As crianças têm mais escolaridade que os pais, em muitos casos. No caso da literacia digital, vão à frente dos pais. Nesse momento houve, de facto, o que as crianças ganharam fora do espaço doméstico, muito provavelmente contribuiu para essa mudança de um lugar subordinado e silencioso dentro das famílias. Isso é algo que ameaça um pouco a segurança dos pais. Todas as pessoas querem ser bons pais, querem ser protetores, têm dificuldade em ver os seus filhos crescerem e são forçados a ter uma mudança de mais respeito pela criança, na medida em que ela vai se tornando tendo as suas competências acrescentadas de leitura do mundo, de entendimento do mundo e de inserção do mundo lá fora. Portanto, as cidades, eu penso que as cidades e nós adultos que estamos ativos na cidade, temos um papel extraordinário, seja no campo acadêmico, no campo da comunicação social, no campo do comércio. Nós temos uma experiência interessantíssima de uma associação comercial de Águeda ter aceito conversar com um grupo de crianças do pré-escolar sobre o que seriam lojas amigas das crianças. Um grupo de crianças de 3 a 5 anos descobriram que não tinham que ser educados para não serem consumistas, que eles eram consumidores indiretos da farmácia, da mercearia, da padaria. E foram visitar, com a cumplicidade dos adultos, foram visitar as lojas onde compravam coisas para eles, onde eles eram consumidores indiretos. E viram que não eram respeitados aí, no sentido de que falavam com os adultos, mas uma criança que vai comprar pão a uma padaria, toda a gente fala por cima e passa na frente, não é? Toda a gente, há um desrespeito, há uma falta de cuidado. As crianças vão comprar roupa e não se olha para o olhar da criança que escolhe a roupa, mas para o que os pais querem. Portanto, as crianças fizeram essa análise, pequeninos, 3 aos 5 anos, e houve uma associação comercial em que o presidente aceitou reunir com as crianças, ver quais eram os critérios de uma loja amiga das crianças. E o requisito, não posso esquecer, os 5 critérios das crianças era, quando entrassem na loja, eles dissessem bom dia, falassem com eles, e quando fossem embora e que dissessem obrigado e volte sempre. As outras eram não terem objetos perigosos e que as farmácias e outras instituições, outros estabelecimentos, não pusessem coisas que não querem que as crianças toquem ao alcance delas, porque elas diziam, isso é um engano para nós. Nós encontramos nas farmácias brinquedos no chão, quando vamos mexer, somos repreendidos e humilhados. E, portanto, faziam essa recomendação, faziam outras recomendações também sobre as alturas e sobre ter um espaço para brincarem enquanto as mães escolhiam as suas próprias roupas, que as lojas de roupas das crianças deviam estar inseridas nas lojas de roupa das mães e dos pais para eles terem tempo de escolher. Não é? Mas as crianças manifestaram a sua dignidade, portanto, foram com um processo educativo, com a cumplicidade dos adultos, colocaram-se nesse lugar de quem se reconhece que tem o papel de consumidor, tomaram uma posição crítica, mas tiveram, de uma associação comercial, uma reunião e o presidente disse, se vocês nos ajudarem a falar com os comerciantes, nós fazemos um concurso do selo das lojas amigas das crianças em Águeda. E, portanto, pôs o logo que as crianças fizeram na Câmara e abriram a possibilidade das crianças participarem, ir falar com os comerciantes e da associação comercial planear. Onde é que nós vemos a vulnerabilidade da cidadania das crianças? No ano seguinte,
O projeto dos adultos, dos educadores, era outro assunto. E, portanto, todo o compromisso que foi feito pela associação comercial com as crianças caiu por terra e as crianças não tiveram nenhumas condições de reclamar a sua dignidade quem tinha um compromisso com a associação comercial. E, portanto, quando pergunta o que é o compromisso... dos adultos totalmente essa responsabilização também. Portanto, a cidadania das crianças depende das condições que toda a cidade, eu penso que o espaço público é um espaço extraordinário para as crianças, a Cristina sabe, é o lugar, sabemos isso, que é o lugar mais seguro para as crianças, é a rua, é onde são visíveis pelos vizinhos, é onde podem ser protegidas por toda a comunidade, é onde são tratadas pelo nome, é onde podem fazer sugestões, e isso é o que a Cidade Amiga das Crianças e iniciativas como a Cidade das Crianças já sabem, reconhecem, os arquitetos sabem isso, que as crianças têm uma leitura direta, objetiva e de qualidade sobre como os espaços podem ser lugares de convivência intergeracional e de fruição e de invenção de ações. Portanto, a cidade deve tomar medidas de atitude, de mudar o paradigma. Em vez de pensar numa cidade para as crianças, é construir uma cidade com as crianças, né? E eu penso que isso é o principal papel. Professores, investigadores, polícias, comerciantes, comunicação social, pessoas que trabalham com os média, é essa convocação. E aos pouquinhos esse reconhecimento externo vai mudando os medos dos pais, vai também criando confiança, vai trazendo os pais para a esfera pública, vai desprivatizando as relações domésticas, vai democratizando as relações no espaço doméstico e pode realmente ser um contributo importante. Mas tem que ser um compromisso e que leva a uma mudança de paradigma, que é olhar a partir do olhar da posição do grupo mais vulnerável. É o grupo social que ainda não pode reclamar os seus direitos em nome próprio. Mesmo no tribunal, quando falam, a intervenção da CPCJ só é feita com consentimento dos pais. Aí nós vemos a fragilidade da sua condição de sujeito de direitos. O que nós temos feito com os meninos da comunidade cigana dos Hervideiros é isso mesmo. Colocamos no centro e eles são investigadores. Eles são quem lê o ambiente, quem lê a questão do lixo, da alimentação, da vizinhança, das famílias, da relação cotidiana com a escola e tudo isso. São eles que leem. O facto de eles serem capazes de ler e terem adultos que fazem ressonância dessa voz e os ajudam a produzir mensagens, está a mudar profundamente a visão que as famílias e a comunidade têm do lugar das crianças e da própria escola. Eles agora já são convidados porque reconhecem que eles têm o que dizer. E o que eles têm a dizer muda não só a sua condição, mas a condição dos idosos, dos doentes, das mães, sobretudo por fatores também vulneráveis de alguma forma. Sandra, os adultos, o papel dos adultos. O papel dos adultos é darem mais espaço à voz das crianças, não é? E não se deixarem intimidar por o que possa vir. A verdade é que, como a Rosinha estava a falar, nós temos imensos exemplos de situações e de projetos em que as crianças tomam a sua voz, e os resultados são surpreendentes, são incríveis. O caso do bairro dos Hervideiros é um deles, mas há uma série estou-me a recordar que nós estivemos presente num encontro organizado aqui há 3 anos atrás, de construir cidades com as crianças, e há diversos exemplos de projetos onde as crianças tomam a sua voz e que os resultados são incríveis, não é? São surpreendentes. Nós que não esperamos, não é? Nós, a sociedade, a comunidade que não espera das crianças um papel muito ativo, pode ficar surpreendido com a percepção que elas têm da própria comunidade e as sugestões que trazem, às vezes extremamente inovadoras, criativas e muito interessantes. E, portanto, nós não devemos ter medo de dar a voz às crianças. Elas são um grupo fundamental da construção das cidades, não é? Elas são uma parte fundamental das cidades. E acima de tudo, outro aspecto, porque eu penso que
à medida que as crianças vão ganhando essa voz, também todos os outros grupos vão sendo não é? Vão sendo influenciados por essa alteração, não é? As crianças também influenciam a voz das crianças na cidade e se nós ouvirmos e o poder autárquico ouvir e fizer alterações de acordo com as necessidades dos mais jovens, a verdade é que todos nós adultos também ganhamos com isso e vamos ter uma cidade muito melhor para viver, não é? Com a colaboração de todos. Acho que é fundamental.